Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui na Rede TV. Seja muito bem-vindo a essa edição. E agora você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. Enquanto aqui no Brasil a proposta que acaba com a escala 6x1 é discutida na Comissão de Constituição e Justiça, o Senado do México aprovou por unanimidade uma proposta presidencial que reduz a semana de trabalho de 48 horas para 40. O projeto visa reduzir a semana de trabalho em 2 horas por ano até 2030. Após anos de discussões entre o Congresso e o setor privado, a presidente Cláudia Sheinbaum apresentou o projeto formalmente em dezembro. A proposta busca implementar gradualmente a jornada de 40 horas, reduzindo 2 horas por ano até 2030. Com isso, mais de 13 milhões de trabalhadores serão beneficiados. O México lidera o ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em horas de trabalho mais longas. São 2.226 por pessoa anualmente. O país também tem a menor produtividade laboral e os salários mais baixos entre os 38 Estados-membros. Agora, o cenário parece estar mudando. No Senado, foram contabilizados 121 votos a favor. A aprovação foi unânime. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados para um debate final. Apesar disso, parlamentares da oposição e líderes sindicais consideraram a proposta enfraquecida. O argumento é que ela deixa brechas que não resultarão em redução substancial da carga horária semanal. Se aprovada, a reforma trabalhista entra em vigor em 1º de maio, com a primeira redução de 2 horas a ser implementada em janeiro de 2027. Mais de 10 milhões de multas foram registradas no ano passado em rodovias federais brasileiras, atingindo um marco histórico. O excesso de velocidade foi a infração mais flagrada nas estradas. No ano de 2025, 7 em cada 10 multas nas rodovias federais foram por dirigir acima do limite máximo da via. Pela primeira vez, o país atingiu o marco histórico nas vias federais, com o número de multas que passou de 10 milhões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o total representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Na BR-101, em Santa Catarina, por exemplo, veículos foram flagrados ultrapassando pelo acostamento. Em Minas Gerais, na BR-381, o radar pegou um carro a 200 km por hora. Outros veículos passaram no mesmo ponto, com velocidade bem acima do que é permitido. A falta de licenciamento do veículo e ultrapassagens em locais proibidos também estão entre as principais infrações. No ano passado, as BR-101 e 116, que cortam trechos de grandes centros urbanos e ligam o norte ao sul, lideram o ranking de autuações. A Polícia Rodoviária Federal afirma que intensificou a fiscalização e mais que triplicou o uso de radares fixos nos últimos anos para combater a imprudência no trânsito. Segundo a polícia, a conduta é preocupante, já que o motorista não está dirigindo com os cuidados devidos no trânsito. Já estão em vigor as novas regras do Vale Alimentação e do Vale Refeição. As mudanças limitam as taxas e aceleram o repasse e ampliam o uso dos cartões em diferentes maquininhas. Os vales Alimentação e Refeição, que fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, passaram a ter novas regras. As mudanças limitam as taxas cobradas pelas operadoras, agilizam o repasse dos pagamentos e permitem que qualquer cartão funcione em qualquer maquininha. As medidas estão detalhadas no decreto assinado pelo presidente Lula e afetam todos os envolvidos: trabalhadores que usam o benefício, empresas que contratam o serviço e estabelecimentos que recebem os pagamentos. Na prática, a taxa cobrada de restaurantes e supermercados passa a ter um limite de 3,5%. A tarifa de intercâmbio fica limitada a 2% e qualquer valor acima desses percentuais está proibido. Outra mudança importante envolve o prazo de pagamento. A partir de agora, as operadoras devem transferir o dinheiro das vendas aos estabelecimentos em até 15 dias corridos. Antes, muitos negócios esperavam cerca de 30 dias ou mais para receber. O valor do benefício não muda e o uso continua restrito à compra de alimentos.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as regras têm objetivos claros de reduzir abusos, padronizar práticas entre operadoras, dar mais previsibilidade a quem vende alimentos e garantir que o benefício continue destinado apenas à alimentação. Outras mudanças, também previstas no decreto, devem ser aplicadas de forma gradual nos próximos meses. O Brasil entrou em 2026 com um desafio histórico na educação geral. Pela primeira vez, o número de leitores foi superado por aqueles que não gostam de abrir um livro. Uma situação que acende mais um alerta sobre o acesso ao conhecimento. A leitura, que sempre foi um dos principais caminhos para o conhecimento e para a transformação social, hoje enfrenta um cenário de distanciamento no Brasil. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, mais da metade da população não se identifica como leitora e a média de leitura no país segue baixa, com apenas 1,3 livros por ano. O que eu penso é que se a gente tem uma queda na leitura é porque a geração anterior, Gabi, ela foi deficiente em repassar isso. Porque é possível mudar, nada está perdido. Então, se eu não tenho o hábito de dar um livro para o meu filho, trazer para uma biblioteca, que eu faça. Porque ele vai despertar nessa criança e naturalmente ele vai incorporar isso. Ler é o primeiro passo, aprender é a consequência. Quando a leitura faz parte da rotina, ela transforma não só o conhecimento, mas a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, com a escola, com o trabalho e com a própria vida. Na escola, a leitura é a base para todo o processo de aprendizagem. É por meio dos livros que as crianças e jovens desenvolvem o raciocínio, a interpretação, o pensamento crítico e a autonomia. Formar leitores desde a infância é formar cidadãos mais preparados para o futuro. Muitos estudos realizados já comprovaram o quanto o impacto da leitura é positivo para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças e desses adolescentes. Isso porque, ao entrar em contato com a leitura, muitas funções são ativadas ao mesmo tempo, como, por exemplo, a memória, a atenção, a imaginação, o desenvolvimento de um pensamento abstrato. Então, o contato com a leitura desde a infância proporciona para esse adolescente, para essa criança, uma bagagem de leitura que vai fazer com que ele consiga entender melhor o mundo à sua volta por meio da linguagem. Além disso, o contato com a leitura favorece o desenvolvimento da empatia, da criatividade e também o processo de relacionar ideias, e isso com certeza vai refletir na aprendizagem desse aluno, tanto de forma intelectual, como no seu processo de formação do leitor como um todo. Mesmo com a queda no número de leitores, a expectativa do mercado é de crescimento de 2,5% no consumo total de livros até o fim de 2026. O uso da inteligência artificial, o fortalecimento de comunidades de leitura e o sucesso do Kindle têm impulsionado as vendas, principalmente entre os jovens. Definitivamente, disputar a atenção de crianças e adolescentes com as telas e com a infinidade de informações que eles têm e também com a agilidade que essas informações chegam até eles é um dos maiores desafios atuais. Mas o caminho é não negar o uso da tecnologia, até porque isso faz parte da realidade em que eles estão inseridos. Oferecer outras formas de leitura é muito válido, mas a tecnologia precisa ser vista como aliada e não como a vilã. A previsão é de mais de 10 mil títulos inéditos publicados no Brasil ao longo do ano. Em um cenário de transformação, o desafio não é apenas formar leitores, mas formar cidadãos mais críticos, conscientes e preparados para o futuro. Fazer com que a leitura volte a ocupar um espaço central na vida dos brasileiros é mais do que um desafio educacional, é uma necessidade social. Para estimular o interesse desse aluno pela leitura, é preciso respeitar o seu gosto literário, oferecer diversas possibilidades de acesso a textos com gêneros distintos e também respeitar as faixas etárias. Enquanto isso, a escola, na sua responsabilidade, precisa oferecer grupos de leitura, projetos literários, acesso a momentos que façam com que esse aluno tenha prazer em ler. E essa edição fica por aqui. Eu te agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Até mais!